Da pedra ao altar. Está mais pertinho hoje aqui, né? Glória a Deus. Gênesis capítulo 28, verso 11, diz o seguinte. Gênesis 28, 11 diz: tendo chegado a certo lugar, ali ele passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la com seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Deixa eu dizer uma coisa. Um homem fugitivo, um homem no deserto, um homem com uma pedra. É tranquilo deitar e dormir? É tranquilo deitar e descansar? Isso é um significado, querido, que só descansa quem tem fé nas promessas que Deus fez. Sabe por que eu descanso? Sabe por que a gente dorme? Sabe por que a gente fica em paz? Não é porque as circunstâncias estão favoráveis. É que nós temos raízes em Deus. E nós aprendemos a extrair forças do nosso Deus e não das circunstâncias que estão ao nosso lado. Descansar, querido, não tem nada a ver com estar cansado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que no 7º dia Deus descansou. Descansar significa desfrutar de alguém que está satisfeito em tudo que Deus fez. Ele descansou do que Ele mesmo fez. Sabe por que você descansa, querido? Porque você está seguro nas obras do Senhor sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Sabe uma coisa interessante, querido? Tem gente que dorme, mas não descansa. Sabe por quê? Porque não tem a confiança de futuro que eu e você temos num Deus que nos guarda, cuida de nós. Antes que nós viemos à terra, Ele já tinha um livro ao nosso respeito. Um Deus que zela por mim e pela tua vida. Então deixa eu te falar uma coisa. As maiores noites e tardes de descanso estão chegando sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. E isso não diz do tempo que você dorme, a quantidade que você dorme, não. Se diz o quanto teu coração está descansando naquele que te prometeu e é fiel para cumprir. O texto continua dizendo que ele fez aquela pedra um travesseiro. Mas volta ali. Partiu Jacó, não. Verso 11. Tomou uma das. É uma pedra específica? É uma pedra selecionada a dedo? Foi colocada em algum lugar assim, essa pedra é especial? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. É isso que Deus faz comigo e contigo. 1 Coríntios diz que Ele escolhe os improváveis. Ele escolhe quem não é. Um Deus que escolhe as coisas comuns. É por isso que Ele me escolheu, é por isso que Ele te escolhe, querido. Sabe por quê? Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Se tem alguém que é muito bom, se tem alguém que manda bala, se tem alguém que é o herói, se tem... Querido, tudo bem. Você não precisa de médico, você já é um curado, você já é muito bom, eu não preciso de você não. Você vai sozinho, você não precisa da minha mão. É por isso que a Bíblia diz que pelo contrário, enquanto eu e você procuramos o melhor profissional para trabalhar, Melk, nós procuramos o melhor currículo, nós procuramos a melhor empresa, nós procuramos a pessoa mais conceituada, Deus fala, eu sou tão glorioso que eu escolho quem não é escolhido. Eu escolho o que é loucura do mundo, porque eu quero envergonhar os sábios, e escolho as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. A Bíblia diz que ele pega uma pedra normal, é uma das pedras, não diz qual é, não diz se é uma pedra de diamante, não, ele pega uma pedra normal, e dela ele faz um travesseiro e deita, e sabe o que mais ele faz? Ele faz um altar com aquela pedra. Deixa eu dizer uma coisa, querido, Deus fará milagres na tua história, na tua vida e na tua casa. Agora começa a reconhecer as coisas comuns que Ele te entregou. Ah, esse carro é uma porcaria, mas é o teu carro. Deus te entregou ele. Ah, essa casa vive com problema, mas é a tua casa. Essa esposa, é a tua esposa, é tua. É comum porque você vê todo dia. Ah, esse corpo meu, eu não gosto, tal. É comum para você, mas tem gente no hospital que trocaria de lugar contigo aqui e agora. É comum para você. Mas deixa eu te falar, Deus não vai mandar nada novo não. Você pega o comum, porque se valorizar o comum, o novo vem. Se não valorizar o comum, o novo não vem. Em Êxodo, no capítulo 4, Deus fala a Moisés, perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que você tem na mão? Meu irmão, vamos lá. Você vai me perguntar o que eu tenho na mão?
Você vai falar para mim, o que é isso aí que você tem na mão? Você vai fazer uma pergunta dessa para mim? Não, você só vai fazer uma pergunta dessa para mim, sabe por quê? Se você quiser que eu reconheça que eu tenho um copo d'água na mão. Moisés já era pastor há 40 anos. 40 anos. 40 anos usando um cajado. Pastor sem cajado não é pastor. 40 anos usando um cajado. E Deus começa a conversa com ele. Ô Moisés, o que foi? O que é que você tem na tua mão aí? Eu não sei se você está entendendo, querido. É que tem gente que está achando que a coisa vai mudar com coisa que ele não tem. Mas eu vim aqui dizer, começa a olhar para o comum que está na tua mão. Começa a olhar para o comum que está na tua mão. É desse jeito, é com esse carro, com esse apartamento, com essas roupas, é com esse saldo bancário, é desse jeito, é nisso aí. Sabe qual é o problema? O problema não é ter uma empresa simples não, meu amigo. O problema é não ter visão. A Bíblia diz que Jacó deitou numa das pedras, umas pedras comuns, e teve visão. O problema do teu negócio não é que ele é simplesinho, o problema do teu negócio é a falta de visão que você tem. O problema do teu casamento não é porque é a mesma pessoa todo dia, é a falta de visão que você tem da palavra em relação ao teu casamento. O problema da tua vida financeira, que não é que não. O problema da tua vida é a falta de visão que você tem das coisas. O profeta chega na casa da viúva e fala, ó, me faz aí primeiro a farinha para mim, pega o que tu tem. Ela fala, não, mas o que eu tenho não é suficiente, o que eu tenho dá, o que eu tenho não tem como, o que eu tenho não é nada. E o profeta fala, começa a reconhecer que o que você tem é alguma coisa e que você pode honrar a Deus com o que você tem. A Bíblia diz que o azeite e a farinha não faltaram. Queridos, olha que interessante. Davi, há um texto dele em que ele pega uma simples pedra e fala, vou matar Golias. Está lá em 1 Samuel 17:40. Olha que loucura. Davi estava com seu cajado, ele era um pastor de ovelhas, ele não era um guerreiro. E escolheu para si quantas pedras? Quantas pedras? Só que tipo eram as pedras? Que tipo era a pedra? Que tipo era a pedra? Que tipo era a pedra? Querido, o problema não é a pedra. O problema é a falta de visão que você tem. Ele não pegou uma pedra e jogou. Até porque um menino daquela altura e daquele porte, sem experiência de guerra, matar um homem que tem anos de estrada de guerra, é só por Deus. Mas mesmo que seja só por Deus, eu vou usar o meu cérebro. Porque de todos os bichos da terra, o único que tem capacidade de raciocínio lógico é eu e você. Parece-me que Deus deseja que eu e você usamos o nosso cérebro. Já que nenhum outro bicho, você não vai ver um cachorro fazendo 2 mais 2 igual a 4. Você não vai ver um cachorro discutindo uma estratégia de guerra. Deus deu essa sabedoria, esse raciocínio a mim e a você. Então, parece que Ele quer que eu e você usemos. Então, diga a pessoa do teu lado, comece a usar o seu cérebro. Ele pegou algo como era uma pedra. Mas ele pegou uma pedra lisa. Sabe por que ele pegou uma pedra lisa, Mel? Porque ele sabia que quando jogasse a pedra, uma pedra lisa teria capacidade de perfuração. Querido, o problema não é que você é um pastorzinho que vai no riachinho pegar pedrinha. O problema é quando você faz tudo isso e você não tem visão. Chega no teu estabelecimento, é pequeno, tal, mas é fedido. Chega no teu estabelecimento, lá você está com a barba por fazer, você vende comida. Você não tem um aventalzinho bonito. Não está nem com a unha feita, nada, você está servindo lá. Você acabou de mexer na terra da plantação da tua casa e está lá botando um arroz e feijão no prato da pessoa. Esquece, você faz comida bem feita, mas você não tem visão. Então o problema na tua vida não é a pedra, não é o deserto, não é porque você está fugitivo, não sei qual que é a tua história. O problema da vida do ser humano é a falta de visão. Você tem tudo o que você precisa para mudar a tua história. Deus já colocou na tua conta, na tua mão, e hoje Ele está falando, ô Moisés, o que está na tua mão? É óbvio que Deus sabe, só que Moisés estava acostumado com aquilo. Era 40 anos de pastoreio, era uma vida com aquele cajado. E é aquele cajado que abriu o mar, é aquele cajado que colocava no peito e virava lepra, é aquele cajado que jogava no chão, virava cobra. Comece a dar atenção para coisas comuns. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que olha para aquilo que é comum. Se você não valoriza o comum, não ache que vai valorizar o extraordinário. Agradeça pelo dom da vida hoje, aqui e agora. Deus escolhe coisas comuns, já está na tua mão.
já está na tua mesa. O que vai mudar a tua história já está com você. Diga a pessoa do teu lado, já está contigo. Só peça a visão. Sabe, querido, uma coisa que eu vejo que ele foi inteligente é que ele levantou um altar. Daquela pedra, ele levantou um altar. Altar é um ponto de conexão com o céu até a terra. Você sempre pode levantar o altar. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu levantei um altar. Está levantado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos vão viver as promessas de Deus. Eu levanto um altar. E o altar é um ponto de conexão com o céu e a terra. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Sabe qual é o problema, querido? É que vocês e eu, nós perdemos a oportunidade de estar levantando altares. Pontos de conexão. Altar é igual posto de polícia. Sabe por que não acontece nada de errado lá? Porque sabe que ali tem segurança, sabe que ali tem armamento, sabe que se a guerra cantar lá o negócio vai ficar feio. Sabe por que muitas batalhas têm sido perdidas, querido? Porque você não estabelece altar nos lugares em que você está. Eu lembro do dia, Guise, que eu entrei num hotel indiano em Londres. Doideira, meu, absurdo. Um peso espiritual terrível. Feio, o negócio parece que tinha demônio para tudo que é lá naquele lugar. Eu entrei lá no quarto e falei: amor, a gente está pagando por isso aqui. A gente está pagando por isso aqui. Maravilha, estamos pagando? Estamos. Então eu vou orar aqui agora e esse peso vai sair. Porque agora eu tenho um altar, eu tenho autoridade sobre este lugar aqui. Meus amigos, a gente orou, o peso daquele treco inteiro sumiu. Eu não sei se você sabe, querido, mas um justo impede juízo sobre uma cidade inteira. A discussão quando Sodoma e Gomorra ia ser destruída, é Abraão falando: mas e se tiver 50 justos, eu poupo a cidade? E se tiver 40, eu poupo a cidade? E se tiver 30, eu poupo a cidade? E se tiver 20, eu poupo a cidade? E se tiver 10, eu poupo a cidade? Deixa eu te falar uma coisa, que tem gente que está sendo poupada hoje. Sabe por quê? Porque tem gente carregando altar do teu lado. Tem gente que está sendo livrada porque tem gente que está carregando altar do teu lado. Ande com pessoa que estabelece altar. Isso vai colocar você em segurança, em paz, em alegria. Estabeleça um altar. O altar transmite um outro patamar na tua história. Eu lembro que eu tinha um sonho de pregar, poder estar pregando. Isso aqui para mim seria motivo de ficar chorando todo dia, né? Eu choro de vez em quando, porque isso aqui não pode ser comum. Não é comum. Muito pastor vai abrir igreja, dificilmente vai ter 2.000 pessoas ouvindo. Não é comum. Agora eu vou dizer uma coisa para você cravar na tua cabeça. Nem sempre foi assim. Teve uma fase que ninguém queria me ouvir. Mas eu não saí da igreja porque não tinha oportunidade de pregação. Eu fui ver o que eu tinha na mão, Luiz. E na igreja que eu fui criado tinha um negócio escrito: carta do melhor amigo. É um negócio que você abria e você lia e via toda a missão de Cristo Jesus. Por que ele morreu, por que ele foi ao céu e tal. Uma forma de evangelismo. Eu peguei aquele papel junto com o Pacheco, nos finais de semana, que é quando a gente não trabalhava, tinha tempo. A gente batia de porta em porta, em toda a vizinhança do bairro, perguntando se a gente podia entregar, entrar e orar e trazer uma palavra. Então, querido, eu prego hoje aqui, mas se você souber o tanto que eu já preguei dentro de casa de gente que eu nunca conhecia, é incontável. É incontável. Aí eu não vou na igreja porque, sabe, o pastor não me dá o púlpito, não tem tal. Meu irmão, ninguém quer te ouvir, porque você não usa nem o que você tem. Pega esse teu Instagram, abre aí e começa a falar de Deus. Aí o dia que todo mundo te ouvir lá, ver que você é alguém que vai falar para multidões, fica tranquilo, chegar aqui é fácil. Se você está fluindo numa promessa de Deus. Se você está fazendo o que você foi chamado para ser. Deixa eu dizer uma coisa, querido, pegue as coisas comuns, estabeleça altar, começa a valorizar aquilo que Deus já te entregou. Um altar é um ponto de conexão com Deus aqui na terra. Você conecta isso. Eu lembro que eu estava com Levi num restaurante, e aí ele estava assim, dançando assim, né? Aí chegou o garçom e falou: ah, você está dançando? Sim. Então canta também. E ele: Yahvé te amamos, Yahvé te amamos, Yahvé te amamos. Sabe por quê, Vini? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor.
O que vai estar na cabeça do meu filho é louvor. O que vai estar na cabeça das minhas crianças é um salmo, é palavra de alegria, é palavra de vida. Sabe por quê? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Deus confiou a tua casa nas tuas mãos. Sabe o que eu acho lindo que Deus fala com Abraão? Sobre Abraão, Mel, que ele fala assim, ó. E eu sei que Abraão irá prover a sua casa a me servir. Eu sei que Abraão vai prover a casa dele para me servir. Eu declaro sobre os homens aqui dessa igreja, no nome de Cristo Jesus. Deus está te levantando como um sacerdote sábio. Alguém que vai prover a tua casa a servir ao Senhor. Na cara dos teus filhos, da tua esposa, as pessoas vão ver Jesus. Jesus reinando. Declaro sabedoria do alto, no nome de Cristo, ousadia, masculinidade sobre você, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Você que sabe, declare amém comigo, amém. Em Atos 16, conta a história de Paulo e Silas. Eles estavam acorrentados, estavam sendo espancados, estavam sangrando, as cadeias estavam fechadas. Mas mesmo como Jacó, num ambiente de deserto, sendo fugitivo, com uma pedra deitada, dificuldade, eles decidiram, em meio à luta, levantar um altar a Deus. Porque eles falam, de fato, isso aqui é comum, de fato, isso aqui não tem como, não tem jeito, isso aqui não dá. Mas se o Senhor aparecer aqui, tudo muda. Se o altar for levantado ao Senhor, tudo muda. Quando, querido, a nação restabelece o altar, todas as coisas mudam. Então, no nome de Cristo Jesus, se tiver altar quebrado, querido, volte a orar, volte a acordar nas madrugadas, louvar o nome do teu Senhor. Pega o óleo ungido ali, vai decretando em tudo que é lado. Estabeleça o altar no teu carro. Esse carro é altar do Senhor. Nessa casa, altar do Senhor. Esse trabalho é altar do Senhor. Eu sou o altar do Senhor. É um ponto de conexão do céu com a terra. Chame-o para vir. Eles começaram por volta da meia-noite. Nada é proposital na Bíblia. Quando todo mundo está cansado, ainda mais depois de ter apanhado, arrebentado, por volta da meia-noite, onde todo mundo queria estar dormindo. Minha avó disse que de madrugada a filha é menor. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Imagina, Vini, lá, chicoteado, sofrendo, eles. Coroamos. E chicote, Vini, chicote. Apanhando, sangrando. Cuspe na cara. Fome. Humilhação. E eles adorando. Consagramos o seu nome. E os demais companheiros de prisão escutavam, enquanto ele estabeleceu um altar naquele lugar. Verso 26. De repente. Pode falar para a pessoa do teu lado, olha, se estabelecer altar, o de repente vem. Pode falar, estabelece o altar e o de repente vem. E de repente sobreveio o tamanho terremoto, porque o altar responde. O altar responde. Que sacudiu os alicerces daquilo que aprisionava. Sacode os alicerces da inveja. Sacode os alicerces da maldição. Sacode os alicerces da doença, da enfermidade, da angústia, da falta de paz. Ele sacode os alicerces deste mundo que te aprisionam, que te escraviza. E abriram-se todas as portas. Esse é o ano das portas abertas na tua casa, na tua vida, na tua história. Esse é o ano das portas
portas abertas. Muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. É o que o Senhor tem preparado a quem estabelece altar. E enquanto as portas se abriram, querido, até quem não tinha altar se beneficiou de quem planta altar na terra. Tem gente que vai ser salvo por causa do teu altar. Tem gente que vai ser próspero por causa do teu altar. Tem gente que vai mudar de história por causa do teu altar. Tem coisa maravilhosa chegando. E aquele que crê verá a glória de Deus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Diga a pessoa do teu lado: o que te serve precisa se tornar o que honra a Deus. Gênesis 28:18. Tendo se levantado Jacó cedo e de madrugada, ele tomou a que havia posto por trave e erigiu um altar. Ele pegou a pedra, usou como travesseiro e fez dela um altar. Não tem problema você ter travesseiro. Não tem problema você ter tudo. Não tem problema o teu faturamento. Não tem problema o teu carro. Não tem problema o quanto você tem. Não tem nada, isso não tem problema. O problema é que se só dá conforto para você e não vira altar, muito cuidado. Se o teu dinheiro só dá conforto para você, mas não vira altar, cuidado. Se o que você tem só é travesseiro para você, muito cuidado. Hoje Deus está quebrando a hipocrisia. Não tem problema o conforto não, hein? Desde que esse conforto possa ser estabelecido como altar. Não tem problema ter o melhor, desde que o melhor esteja estabelecido como altar. Eu vejo em nome de Cristo Jesus muitos espíritos de mediocridade hoje sendo quebrados aqui agora. Deus liberando você para prosperar. Deus liberando você para ter, para abençoar, para ser colocado como cabeça. Você vai ser quem recebe a batida na porta. Me ajude e você vai ter condição de ajudar. Ajudar é bom demais, porque só ajuda quem tem. É você. Eu não aguento mais, que me ajude. Então diga para Deus suspender o que Ele te entrega na vida. Porque você sempre vai ser alguém de gente batendo na porta pedindo ajuda. Sabe por quê? Porque você tem. Em nome de Cristo Jesus, não tenha nada na tua vida que seja maior do que um altar. Quando Deus quer fazer uma grande obra na vida de um homem e de uma mulher, Ele quer ver se o que é mais importante para você pode virar altar. Ele fala: Abraão, pega teu filho, teu único filho, e coloca ele no altar. Tem problema ter um filho na velhice? O problema é quando teu filho é o teu ídolo. É ele que manda na casa. Ele que diz o que acontece. Ele faz você de gato e sapato. Sua autoridade é passada por uma criança de 12 anos. Aí é o problema. Agora, se tudo que você tem pode ser depositado no altar, pode ser feito um altar, o tudo nunca será um problema. Levanta sua mão para o céu aí. Quebra o altares de coisas na tua vida. O que hoje é entregável, não tem como entregar. Fala assim: isso aqui eu não abro mão nunca. Que hoje de fato é maior do que um altar do Senhor na minha vida. Tudo entregarei, tudo entregarei. O que te serve Sim, precisa se tornar o que honra a Deus. O que te serve precisa se tornar o que honra a Deus.
Mais uma vez. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Que nada seja mais valioso, querido, do que um altar ao Senhor estabelecido na tua vida. Quebre os altares de Mamon. Quebre os altares de Baal. Quebre os altares da pornografia, da prostituição. Quebre os altares. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Último tópico, para a gente terminar no horário, encerrar. Obrigado, mas domingo que vem eu estou aqui. Gênesis 28, 18. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em uma coluna, um altar, sobre o cujo topo entornou azeite. Sobre o cujo topo colocou. Sabe o que não pode faltar? Azeite. E sabe o que é o azeite, querido? É o empoderamento do Espírito na minha e na tua vida. Jesus Cristo falou: se ficaram 3 anos aprendendo comigo, eu vou subir aos céus, mas não deixem Jerusalém enquanto do alto vocês não forem revestidos de poder. A Bíblia diz que Deus faz uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Talvez você esteja hoje diante dos inimigos, sentado à mesa. O que está faltando? Está faltando azeite, porque primeiro é o azeite, depois o cálice transborda. Sabe qual foi o erro de Noé? Noé sai da arca e a Bíblia diz que ele planta uma vinha. Depois ele planta a figueira. Aliás, a figueira não, a oliveira. O que acontece? Ele fica bêbado e amaldiçoa seu próprio filho, porque ele colocou a alegria deste mundo na frente do azeite. Olha que loucura. O salmista Davi diz: me reúne na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice de vinho transborda. Noé sai da arca e vai fazer o vinho primeiro. O cálice só pode vir quando a oliveira está plantada. Se a oliveira não estiver plantada, dando fruto, espremida na tua cabeça, não queira o cálice transbordante. O que faz a diferença da igreja não é o vinho bem feito, um louvor bem feito, uma estrutura bem feita, não é um carpê, não é a cadeira boa, não são vozes lindas que tocam o Brasil, não é a estrutura de LED, não é a internet, não. O que faz a igreja é ter azeite. Se tiver azeite, o cálice vai transbordar. Ao mesmo passo que eu também não acredito que sempre tem muito azeite e não tem cálice que transborda. É um misto, tem que andar junto. Hoje desprezam o cálice que transborda e dizem que estão cheios de azeite. Mas quando se está cheio de azeite, o cálice transborda. Amém, amém, amém. Não pode faltar azeite na tua casa, o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Deus, o que eu faço agora? Deus, há algo em mim que não te agrada, fale comigo agora. Sabe, pensando, tendo a mente de Cristo, Senhor, o que o Senhor quer para mim hoje, o que o Senhor quer para mim agora, o que o Senhor quer para mim amanhã. Eu vou me movimentar pelo teu Espírito Santo. Eu quero saber o que te agrada, o que não te agrada. Eu vou abandonar as velhas práticas. Senhor, eu não vou entregar algo que não tenha custo. Eu não vou ser crente de fachada. Eu não vou estabelecer padrão na minha adoração. Eu sou alguém cheio do óleo e da presença do teu Espírito Santo. A Bíblia diz: se há alguém enfermo, reúnam os homens de Deus, reúnam os pastores, imponham as mãos com óleo e os pecados serão perdoados e essas pessoas serão curadas. O óleo cura, o óleo restaura. Davi era um menino no pasto,
antes de se tornar rei e o cálice começar a transbordar, Deus manda alguém na casa dele. Sabe para quê? Para jogar óleo na cabeça dele, porque primeiro é o azeite e depois é o palácio. Primeiro é o azeite e depois o cálice transborda. Deus manda eu vir aqui hoje jogar óleo na tua cabeça. É por isso que quando o culto for acabar, os pastores estarão ali na porta. E você vai passar e vai receber um óleo na tua cabeça. O óleo, eu vou comprar qualquer óleo. Não compre qualquer óleo. Pode até comprar, mas faça decretos por aquele óleo. Óleo da unção, se você não ungí-lo, é só um óleo, é só um perfume. Então, decrete palavras. Esse óleo que eu mandei passar aqui, nós oramos por cima dele. Estabelecemos 12 decretos em cima dele. Óleo da unção, unja-o. Todo líquido que você declara palavras, ele tem poder. Isso é fisicamente comprovado. Agora, o fato é, um altar sem azeite não é altar. Uma oferta sem azeite, sem falar Espírito Santo, é isso aqui mesmo, não é oferta. Não, porque todo mês eu separo isso, mas se não tem azeite, se não tem o ouvir do Espírito, não é altar. Obras, ajudas, que não tem o ouvir do Espírito, não é altar. Uma coisa que é frustrante é quando alguém faz algo para você que você não queria que ela fizesse. Ou que faz algo para você que não era do jeito que era para fazer. Altares sem azeite são da mesma forma para Deus. É por isso que ele diz, eu prefiro obediência do que altares, sacrifícios feitos. Eu prefiro obediência. Prefiro que me obedeça. Faça do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Hoje, queridos, eu quero que você tenha a ousadia de não sair desse culto literalmente encharcado do óleo de Deus. O Espírito Santo conduzindo você, guiando você. Arão, para ser sacerdote, teve que ser ungido. Davi, para ser rei, teve que ser ungido. Jesus foi ungido. Igreja em Atos, ungidos. Seja ungido pelo Espírito Santo de Deus. O óleo é um simbolismo, tem poder, é uma palavra decretada. Mas, querido, o óleo representa o poder do Espírito Santo. Nós temos que estar atentos ao que o Espírito fala. Nos movermos debaixo do Espírito Santo. Fluirmos debaixo do Espírito Santo. Hoje, querido, você pode se colocar de pé em nome de Cristo Jesus. Levanta as suas mãos e diga que você quer ser cheio do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, ocupa meu ser. Diga, Espírito Santo está com saudade de você. O Espírito Santo está com saudade de você. Se você ora em línguas, libere palavras em outras línguas. O Espírito, ele está com saudade de você. A Bíblia diz que esse Espírito, ele tem ciúmes de você. O Espírito está com saudade de você. O Espírito está com saudade. No altar de adoração será sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus.
Levante suas mãos ao céu e restaure o altar. A Bíblia diz que Elias restaurou o altar que estava quebrado, pôs nele sacrifício. Veio o fogo do céu e todos disseram: só o Senhor é Deus. O maior evangelismo que você pode fazer é ter um altar que o fogo vem. O maior evangelismo que você pode fazer para que todos reconheçam o Senhor é ter um altar em dia, ter um altar funcionando. Restaure o altar que tem fogo do céu para você. Pai, hoje, Deus, nós nos arrependemos, Pai. Nós hoje pedimos o Teu Espírito Santo nos ajudando a uma vida de oração, a uma vida de identidade no Senhor. Hoje, Deus, nós vamos buscar a Tua face, jejuar, orar, arrepender-nos dos nossos maus caminhos, Deus. Eu sei que a terra está sendo sarada, curada. Nós colocamos o nosso coração diante do Senhor e nós sabemos que hoje é manhã de perdão, é manhã de alinhamento. Será a versão mais crente nossa, a versão mais fiel nossa. Nosso coração e nossos olhos estão em Ti. Te agradar é a coisa mais importante que nós temos dentro de nós. Te servir é a coisa mais importante que está dentro de nós. Coloque a mão no seu coração e diga: eu hoje entrego o meu coração por completo em Tuas mãos. Jesus, recebe a minha adoração, recebe a minha vida. Eu hoje convido o Espírito Santo para ser o meu guia, aquele que me instrui no caminho da verdade. Jesus, eu Te quero, eu Te aceito e eu Te recebo, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor com toda a tua força. Aleluia. Queridos, eu creio